Vamos fazer mais um vídeo. Um que eu vou mostrar é que, digamos assim, que aqui seja um motor de um CV e 5 amperes. Entenda aqui, um CV 5 amperes. Você vai calcular a minha bobina de trabalho. Você vai fazer o cálculo dela é aqui a partida. Se você não fizer o cálculo dessa bobina, para ela criar o campo magnético, olhe, para ele criar o campo magnético, né? Criar o campo magnético suficiente para esse motor ele ter força para ele chegar a um CV, ou você fazer o cálculo lá de trabalho e ele ficar menos do que o ferro ele vai suportar, digamos assim, eu fazer o cálculo aqui que ele seja, digamos assim, que de fábrica seja 5 amperes, mas ele está sem a plaqueta, mas você fazendo o cálculo do diâmetro aqui, você viu que ele é 5 amperes. E você fazer um cálculo, você dizer, não vou botar qualquer fio, e você botar, e ele chegar a menos de que 5, 3 amperes, então o motor ele vai ter o quê? Não tem força. O que acontece? Quando você fizer a partida, ele nunca vai dar a partida no motor. Porque quando você botar qualquer peso, ele vai ficar, não tem força. Você pode botar o capacitor que você quiser, só se você botar um capacitor muito alto, para poder ele dar a partida. Ele vai dar a partida, mas no momento que você tirar o capacitor, se a de trabalho não tiver adequado com a amperagem para suportar o motor, o que acontece? Quando você desliga e tira o capacitor, o motor para. Então é isso que tem que entender. A de trabalho, ela tem que dar o arranque, porque quando você faz os cálculos do motor, se você tirar essa parte fora, a partida, você deixar ela desligada, e quando você liga o motor, ele fica só assim, ó, querendo ir, ele fica dando aquele impulso para um lado. Às vezes você desliga, quando você liga de novo, ele quer dar o pulso para o outro lado, então ele não sabe para qual lado que ele vai, se vai para lá ou se vai para cá. Ele está só criando o ímã, ele está criando o ímã, né? Porque a bobina não é frente a frente, né? Se ela é frente a frente, ela vai criar só o ímã só. Tanto faz, ele vai ficar só aquele ímã. Então ele não sabe se vai rodar para lá ou se vai rodar para cá. Quem vai fazer esse sentido é quem? A partida. Então a partida é quem vai dizer, ó, rode para esse lado. Digamos assim, eu quero que ele rode para esse lado, né? Então quando você inverter o fio, ele roda para o outro lado. Mas quem é que vai fazer o sentido? É a partida. Então a partida é só para dar o sentido se ele vai rodar para a direita, se ele vai rodar para a esquerda. Aí digamos assim, que esse motor aqui, ele é um CV. Mas se a minha partida, eu fiz os cálculos dele, para ele ter uma força, já que ele vai trabalhar com muito peso, ele vai ser 50% da de trabalho, 50%, então 50% dá 2,5 amperes. Então ele vai ficar com 7,5. Então, para ele chegar a esse valor aí, para 7,5, ele vai dar o quê? Um CV e meio, um cavalo e meio. Quer dizer, o povo chama, né, um cavalo e meio. Então ele vai ter um CV e meio.
Então, se eu colocar fazer o cálculo para um capacitor permanente, em vez de ele dar 1 CV, ele vai ficar 1 CV e meio. Se eu vou colocar só a partida com platinado centrífugo só para partir e pronto, então ele vai ser só 1. Mas se eu colocar a partida junto com a de trabalho, então ele vai fazer o quê? Ele vai passar para 1,5. Todos os motores que você pegar agora modelo novo, um motor de 3 CV, ele é 2 CV. Você faz os cálculos da de trabalho, é 2 CV. A outra metade ele está na onda, o restante está na de partida. Por isso que o motor está diminuindo o tamanho, cada vez está ficando bem pequenininho. Vai ficando pequeno, o induzido, fininho, menorzinho, mas só que o capacitor é quem faz essa função, que ele aumenta mais a potência dele. Por isso que às vezes muito dele ele estoura o capacitor, que às vezes, dependendo do arranque da partida, tudo, às vezes ele estoura, né? Aí às vezes você liga ele já não, só fica, para você ver, para um motor de 3 CV, de 2, eu faço o cálculo de trabalho e a partida 1, então ele só tem 2. E você vê que quando você liga ele para o ferro, você vê que então de 2, o modelo agora é modelo novo, quando você liga ele não tem mais esse impulso dele querer ir, ficar naquela, você liga e faz querendo dar um impulso para frente ou à direita ou à esquerda. Você liga ele fica só suleno. Bem sulenozinho, aquele negócio que não dá nem impulso nem para um lado nem para o outro. Você pensa que ele não está nem funcionando. Você só percebe quando você bota a mão em cima do motor e vê que ele realmente está tremendo. Aí quando você liga a partida, e às vezes o capacitor estourou, você coloca outro, ele já parte. Tá vendo que eles já são mais fracos, né? Mas o de antigamente era assim. Quando você fazia a de trabalho, você botava a capacidade da amperagem mesmo nele, ali, você ligava ele, tinha deles que às vezes ficava querendo ir, você pensava que era até defeito de rolamento, mas não é. E às vezes ele querendo ir, entendeu? Então, é isso onde tem. Hoje já estão diminuindo o tamanho do ferro, diminuindo para ele criar o campo magnético e colocando a partida para ajudar, né? Porque muitos motores monofásicos, principalmente em fazenda e vários outros cantodinhos de forrageira, que dá mais problema é sobre platinado, centrífugo, qualquer poeirazinha que entrou dentro ele já isola e não dá partida e danifica. Aí o que acontece? Usando já com capacitor permanente, não tem esse negócio de poeira, de sujeira, nem nada. Botou, deu a partida e já vai-se embora. Desligou, ligou, acabou-se. Entende isso? Quando você desliga, quando eles são capacitores permanentes, você liga com a de trabalho, você liga ele e dá a partida. Quando você desliga, ele dá que nem dá um freio, tchum, que nem tá parando, porque que nem o capacitor. Porque quando você desliga, ele dá que nem dá aquele freio, né? Mas só é rápidozinho, só rápido. Mas ele depois continua bem baixinho. Então é isso que tem. E antigamente é uma coisa, né? Porque antigamente o motor de 2 CV era desse tamanho. Era de 2 CV, CV é bem pequenininho, né? O tamanho já, quando mal de 2 de antigamente era bem grande. O de 2 de antigamente é a mesma coisa do motor hoje de quase de 5 CV. Para você ver o tamanho, que eles diminuíram e muito, né? E também através disso, aí cria o campo magnético, já coloca a partida junto, tudo já para ajudar, né? Então ele já ajuda mais ainda, né? E já diminui o que? O material, né? Custo, essas coisas, tudo já vende, já não precisam também para os, né? Principalmente para os consumidores. Então é isso. Passo a passo você tem que entender. Se você fizer a de trabalho que não dê a capacidade de força para o motor, aí você colocar a partida, ela quer partir, mas não vai.
Quando você coloca um capacitor com a referência mais alta, ela parte. Quando você tirar ele, o motor para. Quando você faz, outro exemplo, você pegar aqui um motor de um CV e você quer colocar platinado e centrífugo para dar só da partida e pronto, você fez em cima dos 5 amperes para ele dar partida. Quando você liga o capacitor para dar partida, o motor ele chega a dar aquele pulso, ele dá um pulo. Ele está ali, o motor está ali em cima da bancada. Quando você liga ele, ele chega a dar um pulo. Ele pula. Por quê? Porque a amperagem está em cima, adequado mesmo, com aquela potência do ferro, ele chega a dar um pulo. Não é você ligar e o motor ficar ali no local. Não, aquela partida é uma partida, tipo uma partida suave, que nem essa aqui, ó. Usando o capacitor, o permanente, tudo para ele não gozar. Mas quando você bota um capacitor de 400, o valor dependendo do sei de qual é o fabricante do motor, um capacitor que seja de 300 para frente. E quando você liga ele, ele chega a dar um pulo. Ele chega, sobe da bancada. Aí você vê que ele está bom. Você fez os cálculos, ele está adequado em cima ali daquela capacidade. Mas quando você liga um motor de 2, de 3, você rebobinar ele, e você liga ele, quando ele der a partida, que ele abriu o platinado, ele der a partida e ele ali ele só faz funcionou normal ali, sem dar aquele pulo nem nada, pode preparar que aquele motor vai voltar. Aquele motor vai voltar. Porque quando você liga ele com platinado, os capacitores, principalmente motores de 3, agora o modelo novo não, só está vindo somente um capacitor. Mas quando eles vêm daqueles que vêm com 2 capacitores em cima, que você liga ele dá um pulo. Ele dá aquele pulozinho. Ele dá um pulo porque está adequado mesmo, a amperagem está ok. Mas se ele não fizer isso, pode preparar que o rapaz vai voltar para reclamar a você que ele está com defeito. Ele está sem força. Viu? Então eu agradeço a todos. E aquele que quiser comprar, olha, já quarta-feira eu já estou pegando já os vídeos, ele vai ser tudo no pendrive. Vai ser no pendrive, tá? Vai ser instalado no pendrive. Que o rapaz tentou fazer o link, mas não conseguiu fazer de todos. Então eu disse a ele, coloque no pendrive, que fica melhor. Porque no pendrive eu já mando pelo correio e acabou-se. Né? Que ele tentou baixar o link, porque ficava melhor. Para enviava o link e quem quisesse já baixava lá. Mas então vai ser no pendrive. Então eu já coloco no correio. Então a partir de dia 17 eu já coloco no correio, né? Então aqueles que comprarem até terça-feira, aqueles que quiser comprar, quiser fazer o Pix ou quiser fazer como quer passar o cartão, uma coisa, eu faço um link de pagamento, dependendo, ele diz, manda uma mensagem lá no Zap para mim e eu mando o link de pagamento para o Zap dele, lá ele abre e vê quantas vezes ele quer comprar no cartão, lá, né? Ele passa lá a quantidade que ele quer no cartão e pronto, viu? Então, se eles quiserem, entre em contato lá no Zap, que eu mando o link de pagamento e eles pagam, viu? Então, eu agradeço a todos. Então, é isso. Então, você tem que fazer de acordo com a capacidade, porque um motor, lá nos vídeos, vou dizer direitinho, um CV, ele é 75 kg. Então, ele é 75 kg. Então, ele tem uma força de 75 kg. Suportar o peso. Então, é isso que a gente tem que entender. E às vezes você faz e às vezes ele não tem aquela força. E às vezes eu já cheguei a pegar motor e às vezes alguém rebobinar e você pegar aqui na polia, ligar ele e só vai fazer assim. Não tem força. Então você segurando não tem força. Então é isso que tem que olhar. Se não fizer adequado, o motor ele não fica bom. Então eu agradeço a todos. Fica com Deus e aquele que quiser
pode mandar mensagem lá no Zap que eu responderei. Eu respondo a todos. Fica com Deus.